Salve, salve galera, beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo. Bom, na última aula nós tínhamos parado nessa partezinha daqui, certo? Soma, subtração de raízes, onde vivem, o que comem, o que fazem. Então, paramos aqui, bora para a parte 2 do vídeo. Bom, galera, é o seguinte, como eu tenho esse valor daqui, raiz de 75 mais raiz de 50, eu já ensinei para vocês, no caso, como decompor primos. Está aqui até o Meliodas dando um selinho de aprovação, que eu vou deixar o card aqui em cima, porque o que eu vou fazer aqui é uma decomposição em fatores primos. Léo, o que são os números primos? Números primos são aqueles números que só dividem por um e por eles mesmos. Veja bem, o 2. Quais são os números que dividiam o 2? Ah, tem o 1 e o 2. Apenas isso, na verdade. O 3 é o número 1 e o número 3, na verdade. Não tem mais nada do que isso. Aí o 12. O 12 é o número primo? Cara, o 12 você divide por 2, você divide por 3, você divide por 4. Percebe? Já tem mais do que 1. Ou melhor, mais do que 2, porque só pode ser o número 1 e ele mesmo. Logo, eu não vou utilizar números que não sejam primos, beleza? Como é que eu vou somar aí raiz de 75 com raiz de 50? Primeiro, precisamos decompor em fatores primos. Bora decompor essa bagaceira daqui. 75. Qual que vai ser o número que eu tenho que utilizar para dividir? Porque isso nada mais é do que eu pegar esse número e observar quais são os primos que multiplicados vão dar ele. E aí, veja, Léo, como é que eu vou saber se é 2, 3, etc? Vai mais um card aqui em cima, pessoal. Na verdade, o card deve estar mais ou menos aqui, ó, do vídeo. Esse card eu ensino para vocês sobre os critérios de divisibilidade, que vai do 2 até o 11, incluindo o 7, fechou? É um vídeo um pouco maior, mas vai te ajudar bastante a saber se um número divide ou não por aquilo. Então, no caso do 75, utilizando o critério de divisibilidade por 3, qual é o critério, não é? Eu vou pegar os dois algarismos e vou somar o 7 mais o 5. Quanto que é 7 mais 5? Dá 12. E o 12? Tem na tabuada do 3? Tem, né? Então, eu utilizo primeiro o número 3. Léo, por que você não começou pelo número 2? Porque o critério de divisibilidade por 2, o número tem que ser par. E 75 é um número ímpar, porque o final dele é um número ímpar, 75. O 5, no caso, né? Bom, então bora lá. Dividindo o 75 por 3 vai dar 25. Ale, eu posso usar novamente o 3? Não, pessoal. Porque se você somar o 2 com o 5, vai dar 7. E o 7 não tem na tabuada do 3. Então, a gente tem que ir para outro. Quem é o próximo primo? Está aqui, é o 5. Então, eu utilizo o 5. Aí, o 25 dividido por 5 vai dar 5. Repito novamente o 5. E aqui fica 1. A decomposição acaba quando dá o número 1, beleza? Porque mesmo que eu coloque 1 aqui, não dá como, né? Não tem como reduzir isso aqui. Então, termina aqui. Logo, o 75 é a mesma coisa que 3 vezes o 5 ao quadrado. Bora para o 50. O 50, o final é zero, número par. Então, eu consigo dividir por 2. 25 dividido por 2 vai dar 25. Beleza? Ou melhor, 50 dividido por 2 vai dar 25, né? Então, beleza, deu 25. Aí depois, dá para usar o 2 de novo? Não dá. Por quê? Porque aqui é ímpar. Então, eu vou para o próximo número, que não é o 3, e sim o 5. E depois o 25 vai ficar 5, e o 5 fica 1, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o 5 ao quadrado. Beleza, Léo, agora eu já fiz essa decomposição. O que eu tenho que fazer? Cara, agora a gente tem que somar os números dos radicais semelhantes e aí nós voltamos para a aula 1. Léo, como assim? Não entendi. Olha só. O raiz de 75, que era esta soma que eu queria, né? Raiz de 75 mais raiz de 50. Eu vou reescrever isso. Então, em vez de fazer aí o raiz de 75, eu vou substituir por isso daqui que eu encontrei. Então, fica 3 vezes o 5 ao quadrado, certo? Mais o raiz de 50. Quem é o raiz de 50? 2 vezes o 5 ao quadrado. Bacana, Léo, mas até agora eu não estou enxergando o que tem que fazer aí. Está muito confuso ainda. Olha só, cara. Na verdade, existe uma propriedade que você pode utilizar das raízes que você pode enxergar de forma separada. Como assim? Veja bem, na primeira raiz que eu tenho aqui, eu posso fazer assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Vamos só trocar para ficar mais fácil de vocês visualizarem? Espera aí. Opa, aqui. Raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3, certo? O outro aqui, pessoal, se eu fizer ali raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 2. Na ordem tanto faz, tá? Porque eu tenho uma multiplicação, então a ordem dos fatores não altera o produto. Pessoal, quanto que é a raiz de 5 ao quadrado?
A raiz de 5 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 25, vocês concordam comigo? Vezes o 3, raiz de 3, né? Mas aqui é a mesma coisa, 25 vezes a raiz de 2. Legal. E agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou obter o raiz de 25, que vai dar 5, vezes raiz de 3. Ah, bacana, Léo. Então agora eu tenho 5 raiz de 3. Perfeitamente. E ali no outro, eu vou ter a raiz de 25 vai dar 5. E a raiz de 2? A raiz de 2 não tem, né? Então fica dessa forma. Léo, agora eu posso somar? Não pode, né, pessoal? Por quê? Porque nessa situação, o que está acontecendo? Nessa situação especificamente, eu tenho radicais que são diferentes, então eu não consigo somar isso daqui. O que eu faço agora? Então não dá. Olha a parte boa. A continha acaba aqui. Ah, então se as raízes elas fossem semelhantes, eu conseguiria somar? Conseguiria. E é isso que nós vamos fazer. E aqui, pessoal, olha só. Se eu tiver que somar a raiz de 50 mais a raiz de 32, já sabe, não é para fazer a soma dos carinhos que estão dentro. Ou seja, não vai falar que a soma disso vai dar 82. Não tem nada a ver isso daí, beleza? Então vamos lá. Vamos decompor em fatores primos. Bora pegar o 50 e decompor. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Logo, o que eu tenho aqui? Eu tenho, vamos colocar na ordem, né? 2 vezes o 5 ao quadrado. E o 32? Olha o 32. Vamos descer aqui. Nossa Senhora. Agora sim. 2. Aqui vai dar 16. 2 vai dar 8. 2 vai dar 4. 2 vai dar 2. E 2 vai dar 1. Tranquilo? Então, isso aqui é 2 elevado a várias coisas, na verdade, ó. Só que assim, galera, aqui é uma raiz quadrada, porque está escondido, certo? Então, bora fazer o seguinte. Bora separar em grupinho de 2 para ficar mais fácil para a gente, ó. 1, 2. Então, eu tenho um grupinho de 2, outro grupinho de 2 e um isolado aqui, ó. 2 elevado a 1. Bora reescrever essas raízes agora. No caso da primeira raiz, que é de 50 aqui, ó, vai ficar como? Raiz de 2 vezes o 5 ao quadrado. Mas, como fica o segundo, pessoal? O segundo vai ficar da seguinte forma. Nossa, essa raiz ficou horrível, né? Beleza. O segundo vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1, certo? Agora, lembra aquilo que eu expliquei para vocês? Quando eu tenho um monte de raiz como isso daqui, eu consigo simplesmente fazer o quê? Eu pego esses valores e consigo separar para ficar melhor de retirar. Só que agora eu vou pedir para você forçar um pouquinho mais a cabeça. Veja bem, aqui não é uma raiz quadrada? Então, veja bem, nessa raiz quadrada, eu não consigo tirar a raiz quadrada de 2, correto? Então, eu vou deixar assim, ó, raiz quadrada de 2. Aqui dentro tem uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar. Agora, qual que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? Veja bem, 5 ao quadrado é 25, correto? E qual que vai ser a raiz quadrada de 25? Ah, Léo, é 5, verdade. Então, aqui vai ficar raiz de 2 vezes o 5. Bora já arrumar isso aqui? Em vez de ficar raiz de 2 sobre o 5, vamos colocar 5 raiz de 2. Beleza, vamos somar isso aqui. Vou retirar novamente, ó, aqui raiz quadrada, correto? Qual que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Léo, 2 ao quadrado é a mesma coisa aqui? 4, correto? Esse outro 2 ao quadrado de novo. Então, eu multiplico por raiz quadrada de 4. E, por fim, o último que sobrou, raiz de 2. Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2 também. Percebe que a multiplicação permanece a mesma aqui. E a raiz de 2 eu não consigo retirar. Agora eu vou ter aqui raiz quadrada de 2 mais 2 vezes 2 vai dar 4. 4 raiz de 2. Ah, agora deu radicais semelhantes. Verdade. Com os radicais semelhantes, nós caímos na nossa aula 1. Quando nós temos os radicais semelhantes, basta que eu pegue os números que estão aqui e some os números. 5 mais 4 vai dar 9 e copie a raiz. Isso é válido também se vocês tiverem, por exemplo, exemplos com subtração. Você faz da mesma forma e se fosse aqui nessa situação 5 menos 4, daria 1 raiz de 2. Beleza? Portanto, a raiz, ou melhor, a soma de raiz quadrada de 50 com raiz quadrada de 32 vai dar 9 raiz de 2. Beleza, galera? E aí, você está gostando do conteúdo?
Quer receber ainda mais dicas e insights valiosos para aprimorar seus conhecimentos? Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você terá acesso aos novos conteúdos e ainda receberá notificações de novos vídeos para não perder nada. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude o canal a crescer. Clique no botão de inscrição abaixo, curta e divulgue o canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada.